Vamos agora para o terceiro painel, né? Com o Herbert Kimura e com o Marcelo Gomes. O Marcelo já está conectado com a gente também, se puder ligar a sua câmera. Olá, Marcelo, tudo bem? Então, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Herbert. Bom, nós estamos falando aí de New Space, da maior participação do setor privado, né, que é uma característica do New Space. Você deve estar acompanhando aí desde segunda-feira. Os temas, alguns dias o tema não era exatamente esse, mas sempre se falava nisso, né, da participação do setor privado. Então, agora nós vamos ter um painel específico sobre isso. O Rafael da E2MC Ventures, ele está com um probleminha de conexão, ele está em Cabo Canaveral, pelo que eu entendi aqui, né? E ele está nos Estados Unidos, ele está com um problema lá de conexão, talvez ele consiga entrar durante o painel. Aí nós vamos fazer uma mudança aqui e vamos começar então com o Herbert, depois passamos para o Marcelo, e aí depois a gente faz uma sessão de perguntas, tudo bem? Ok? Queria passar, então, os nossos dois convidados são o Herbert Kimura, que é o diretor de Inteligência Estratégica e Novos Negócios da Agência Espacial Brasileira. Tudo bem, Herbert? Tudo bem, estão me ouvindo? Satisfação. Tudo bom. E o segundo convidado é o Marcelo Gomes Meireles, secretário de Estruturas Financeiras e de Projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Prazer, Marcelo. Boa tarde, bom estar aqui com vocês. Obrigado. Tirando a responsabilidade de ter que falar depois do Kimura, mas a gente sobrevive. Ok, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bem? Obrigado. Herbert, é contigo agora, você pode fazer sua apresentação, por favor. Ok, obrigado. Então, todos estão me ouvindo, né? Uma satisfação aí estar neste evento Space BR Show, né? Que a IB está colaborando nessa parte técnica e também da organização. E é uma satisfação estar aqui com o Marcelo Meireles, né, do MCTI, né, revendo aí depois de vários trabalhos aí que fizemos aí, em outubro, né? Então, é uma satisfação. E eu que fico temeroso de falar, né, porque eu falo antes, daí depois o Marcelo vai dar um show aí, eu vou ficar meio que intimidado, mas sim, vamos lá. Então, a ideia, né, seria o Rafael falar um pouco da perspectiva do investidor, né, porque o Rafael ele investe em empresas do setor espacial, né, em Space Techs, e depois eu iria comentar sobre alguns pontos de atenção aí para empreendedores conseguirem recursos aí desses investidores. Tá? Mas assim, mudando um pouco de a dinâmica, vamos lá fazer a nossa apresentação. Então, o título, né, do nosso painel era falam os investidores, né, mas aqui eu colocaria assim, as perguntas que investidores fariam para os empreendedores. Tá? A ideia é preparar, talvez, os empreendedores, né, os empresários, né, principalmente de startups, a terem, eu diria assim, um discurso interessante, né, e um argumento de venda razoável quando forem prospectar recursos. Bom, então, alguns disclaimers iniciais, né, eu usei algumas figuras, textos aí que eu tirei de reportagens, e outros estudos de consultorias, etc., mas em nenhum momento eu quis infringir algum direito autoral aí. Então, é só para assim, para divulgação de dados, informações aí que eu achei interessantes e preferi manter, eu diria assim, as figuras originais. Como eu sou professor também de finanças, né, então muitas vezes o aluno fala, professor, você falou isso, etc., investir, perder dinheiro, então eu já coloco também nas apresentações que eu não me responsabilizo aí por decisões de financiamento e investimento que vocês tomarem aí em função das apresentações aqui, né? E alguns casos, né, eu também, nessa apresentação, eu estou alterando um pouco a história, né, para proteger a identidade dos personagens, aí para focar em algumas questões específicas aí que eu quero abordar. Isso porque, como eu fui também coordenador do Parque Tecnológico da Universidade de Brasília e do programa de incubação da UNB, eu tenho algumas histórias, etc., que podem ilustrar alguns pontos de atenção quando você está montando uma startup. Então, assim, são disclaimers iniciais. Acho que já foi discutido anteriormente, mas só para reforçar, né, o tamanho da economia do espaço, né, é relativamente grande, e se você pegar algumas notícias
não muito, eu diria assim, antigas, vocês têm, por exemplo, o estudo da Goldman Sachs, né, que mostra aí que o mercado, nas próximas 2 décadas, será um mercado de multitrilionário aí, né, do mercado espacial. Tem um estudo do Morgan Stanley, né, que é um outro grande banco de investimento, que projeta para 2040 um mercado de US$ 1 trilhão aí para o setor espacial. E aqui ele também dá o breakdown dos diversos tipos aí de recursos aí ou de subsetores aí do setor espacial que podem estar absorvendo parte desse recurso. Também tem uma reportagem aqui que fala que o Bank of America, né, prevê cerca de 3 trilhões de dólares no mercado espacial daqui a 30 anos. Então, muitos podem pensar, né, que 20, 30 anos, 2040 é um período relativamente longo, mas se vocês observarem dados aí da fundação, né, da Blue Origin, SpaceX e Virgin Galactic, são da cerca de ordem de 2 décadas atrás. Então, vocês podem ver que hoje, né, essas empresas aí estão em bastante evidência, mas as origens aí ocorreram cerca de 20 anos atrás. Então, vocês, né, que são empreendedores, universitários aí, né, podem estar, eu diria assim, começando em 2021, 2022, né, um negócio que pode chegar em 2040 a ser um negócio bilionário. Então, eu diria assim, essa é uma motivação interessante para mostrar o tamanho aí da economia do espaço. O estudo do Morgan Stanley mostra assim, os principais direcionadores aí de valor desse New Space, do ecossistema do New Space. Então, a parte de lançamentos de satélite, a parte de satélite especificamente, né, que já foi discutido bastante, a exploração, né, do espaço profundo, a Lunar Landing, né, que com o projeto Artemis aí ficou, diria assim, também em evidência, observação da Terra e vários outros, eu diria assim, pontos de atenção que fazem com que o New Space aí tenha, eu diria assim, grandes prospectos aí. Se você pensar também em discussão que houve já nesse Space BR Show, falamos também de mineração, né, no espaço. Então, existe, eu diria assim, vários setores, né, que podem estar se beneficiando, ou podem se beneficiar bastante aí, desse New Space. Né? Questão de pesquisa espacial, manufatura também, são pontos importantes para vocês já prospectarem, eu diria assim, talvez, subsetores aí de interesse. Mas eu diria assim que não somente, né, dessas atividades vai viver o setor espacial. Então, existem outras oportunidades, diria assim, para serem exploradas. E talvez as oportunidades estejam mais próximas aí das pessoas do que a gente imagina. Então, como já foi comentado, eu diria assim, nesse evento, né, muitas vezes as pessoas pensam em espaço como uma coisa muito distante, ficção científica, Capitão Kirk, né, Guerra nas Estrelas, etc. Mas existe, eu diria assim, oportunidades, né, que estão muito próximas aí à nossa realidade. Então, por exemplo, na parte de medicina, né, não só tecnologia espacial é hoje utilizada na medicina, mas também com o avanço da exploração espacial, a medicina vai exigir novos avanços aí. Então, você vai pensar que se formos mandar pessoas para Marte ou para a Lua, é importante termos assim tecnologia para também cuidar da saúde delas quando elas estiverem nesses outros ambientes aí. Né? Se você pensar também, né, daqui a talvez a 100, 200 anos, talvez seja interessante você identificar como, por exemplo, fazer tatuagem em seres humanos, né, no espaço. Será que é a mesma tecnologia que se utiliza hoje na Terra? Na parte espacial, houve um evento lá no IAC, na Conferência Internacional de Astronáutica, um evento de 5K, uma corrida de 5K, né, mas que ocorreu aqui, claro, na Terra. Mas se você for pensar em termos de exploração espacial, eventualmente o esporte, né, pode se modificar bastante quando você pensar em atividades esportivas no espaço. Né? Então, eventualmente, daqui a um tempo, você pode ter maratonas na Lua. Né? Qual seria o equivalente a uma maratona lunar a 42 quilômetros aqui na Terra? Então, existe, eu diria assim, vários setores ou subsetores aí da economia que podem estar atrelados, né,
ao desenvolvimento da exploração espacial, né? A questão de finanças e contabilidade, né? Se você tem um meteorito e você tem talvez um minério pouco conhecido, né? Qual é o valor desse minério? Como é que isso é contabilizado, por exemplo, por quem achar esse meteorito ou quem possuir esse meteorito, né? Então, existem também as questões, eu diria assim, de valuation, que podem ser importantes aí para você pensar quando a exploração espacial avançar mais ainda. Posso pensar também em questões de moda, né? Então, se você hoje está acostumado com aquele uniforme padrão lá dos astronautas, né? Mas eventualmente, talvez daqui a algum tempo, as pessoas que estiverem no espaço vão querer, assim, uniformes diferentes, né? Talvez alguns vão querer o uniforme mais parrudo do Stormtrooper, outros vão querer alguma coisa mais leve, por exemplo. Então, nessa parte de moda, também você pode pensar em algumas outras aplicações. Tudo bem, você pode avaliar que isso pode ocorrer em 50, 100 anos, ou que pode ser uma coisa de ficção científica. Mas, por outro lado, talvez assim, ninguém imaginasse algum tempo atrás que estivéssemos aqui neste estado avançado aí de exploração espacial em 2020. Questões sobre direito espacial, seguros também vão ser importantes e são oportunidades aí, eu diria assim, de negócio atrelados ao setor espacial, mas não necessariamente vinculados a, por exemplo, lançamento de satélites ou aplicações mais imediatas de imagens satelitais, por exemplo. Bom, qual é a dinâmica de financiamento do mercado, né, para startups espaciais? Então, essa é uma reportagem aqui do New York Times, né, que mostra aí que hoje está sendo muito fácil levantar capital para investimento em startups do setor espacial. Esse é só um exemplo aí de reportagem que ilustra aí a grande demanda aí por investimentos em projetos, né, do setor espacial. Bom, quais são as fontes de financiamento de startups? Principalmente Venture Capital. Então, para você acessar o capital de Venture Capital, eu diria assim, você tem que seguir alguns passos e ter algumas expertises aí. Então, existe, né, seed money, né, dinheiro vindo de aquisições, né, quando você é comprado por uma outra empresa, etc. Você pode abrir capital, né, como é o caso da Satellogic, né, que o representante da Satellogic indicou, né, que eles vão abrir capital, então vão conseguir arrecadar recursos aí do mercado de equity, né? Temos também, eu sei de um exemplo assim recente aí de alunos, né, que conseguiram seed money, né, de investidores fazendo uma apresentação do projeto dele no mercado internacional. Então existem várias oportunidades aí de negócio do setor espacial. Em particular, o Venture Capital é a principal fonte de recurso aí privado do mercado de startups espaciais. Então, como é que você pode, né, conseguir uma parte desse dinheiro disponível aí? Então, algumas questões que eu acho relevantes, né, que investidores podem fazer para vocês, e se vocês pensam em serem empreendedores, né, ou empresários do setor espacial, é importante que vocês tenham, né, já refletido sobre essas questões para poderem ser mais, eu diria assim, convencerem mais o investidor. Então, essas são algumas questões, né, não são questões minhas, né, mas é uma reportagem da Forbes. Claro, existem várias outras questões, né, que podem ser incluídas, etc. Eu elenquei essa lista aí para servir como um checklist aí para potenciais empreendedores aí pensarem, né? Então, eles perguntam sobre o tamanho do mercado, né, se vocês, né, fundadores, né, têm uma paixão aí, estão comprometidos mesmo com o desenvolvimento da empresa, né, se vocês entendem, né, as questões financeiras. Então, são pontos aí importantes para vocês estarem acompanhando, né? Então, outro ponto importante, né, como setor, eu diria assim, todos se conhecem, né, ou é muito fácil você acabar se esbarrando em alguma outra pessoa que você conhece. É importante também que você tenha relações muito boas, né, e, assim, não queime, eu diria assim, etapas, né, ou
assim, tratem bem, eu diria assim, todos os seus interlocutores, porque as referências podem acabar sendo bastante importantes. Tá? Então, você tem que saber analisar riscos também no negócio, etc. São vários pontos aí que vale a pena você prestar atenção. Tá? Você sabe fazer um valuation razoável da sua empresa, você consegue negociar valores e participações aí de um potencial investidor. Quais são as questões de propriedade intelectual? Você tem patentes, né? Então, também foi comentado numa apresentação nos dias anteriores, né, que a empresa, uma das empresas aí que falou no Space BR Show, comentou que elas patenteiam, né, ou fazem depósitos aí de patentes aí, de praticamente tudo que eles desenvolvem para fazer essa proteção do capital intelectual. Então, existem, eu diria assim, vários pontos de atenção, tá, para as pessoas aí, para os potenciais empreendedores aí tomarem cuidado. Bom, não sei como é que está meu tempo aqui, né? Talvez eu já tenha passado, o Emerson pode me confirmar aí. Não sei se o Rafael vai entrar ou não. Eu acho que então, não, pode seguir, Marcelo. Herbert, porque com a não confirmação do Rafael, a gente vai ter um tempo um pouco melhor para ser distribuído para vocês dois. Pode seguir, por favor. tá, então, rapidamente, vou comentar alguns casos aí, né, que eu acho importantes, né, porque ilustram bem, assim, questões que podem surgir e é importante que você esteja preparado, né? Então, é muito comum, né, o investidor perguntar para você qual é o tamanho do mercado, né, e qual o tamanho do seu pedaço do mercado. Muitas vezes, né, principalmente no setor espacial, talvez você não saiba exatamente qual é o tamanho do mercado, né? É um mercado que não existe histórico, muitas vezes, pouco explorado. Então, mas mesmo assim, é importante que você tenha alguma medida aí, alguma estimativa, né? Então, você tem que saber como é que é o mercado atual, qual é a estimativa de crescimento, qual parcela, né, que você vai conseguir obter desse mercado. E é importante, eu diria assim, né, não confundir chute, né, com argumento estruturado, né? E esse é um bom exercício para se fazer. Então, por exemplo, o que se treina muito, assim, nas escolas americanas é o que eles chamam de Fermi Questions, né? Fermi é aquele físico que ganhou o prêmio Nobel, etc. E ele realmente parece essas questões aí para se identificar a ordem de grandeza das coisas. Então, uma das perguntas aí que tem esse estilo de Fermi Questions, né, é quantas batidas de coração ocorrem por ano, né, na população inteira do mundo? Então, quer dizer, quem faz essa pergunta, né, sabe que você não vai chegar na resposta exata, mas quer identificar se você consegue pensar de uma forma estruturada, chegar numa resposta aproximada que faça sentido. Né? E por que isso é importante? Né? Eu posso fazer uma pergunta semelhante, né, em que, assim, quantos objetos feitos pelo ser humano, né, tem, sei lá, mais do que 1.000 centímetros cúbicos e que estão orbitando a Terra? Então, essa é uma pergunta difícil de responder também, talvez, né? Mas é importante que você tenha uma forma estruturada aí para identificar uma resposta, pelo menos estimada. Então, esse é um treino. Nos Estados Unidos tem até competições, né? O pessoal de Harvard, MIT, eles fazem competições usando essas Fermi Questions. Né? Então, quando você vai apresentar o seu negócio, né, e alguém pergunta qual é o mercado, é importante que você tenha uma ideia realmente estruturada aí do tamanho do mercado. Né? Outro ponto que acho que, assim, eu também sou professor da UNB, né, então esse é um ponto bastante importante aí que eu já vi acontecer quando eu estava na incubadora da UNB, né? Então, você tem um empreendedor, né, na incubadora, por exemplo, né, que é um estudante de doutorado. Ele desenvolveu uma tecnologia, etc., né, e tem investidores interessados aí na empresa dele. Né? Só que, né, o empreendedor, nesse caso, é um aluno de doutorado, e ele tem que, né, entregar um relatório para o orientador dele, né, sei lá, no final de semana. E daí ele deixa de fazer o negócio, né, para a empresa dele, porque ele está mais focado no doutorado do que na empresa.
Então, isso também é um ponto importante, né, principalmente para aqueles que são alunos ainda, estão na universidade, etc., avaliarem, né? Realmente, quando você for para o mercado para obter recursos, né, qual a sua parcela de tempo para a empresa, qual a sua parcela de tempo realmente para as suas atividades educacionais. Eu, como professor, sempre enfatizo, eu diria assim, a questão educacional. Por outro lado, entendo que timing também em negócio é extremamente importante, você pode explorar melhor esse timing, se focar no seu negócio, não necessariamente na escola, né? Então, apesar de ser professor, eu falo isso, mas assim, eu vejo que oportunidades talvez não passem a toda hora na nossa frente. Daí eu acho que vou só discutir mais alguns casos aqui. Outro ponto importante também, que como o setor espacial é extremamente técnico, né, nós vimos várias discussões aí, apresentações, e são bastante focadas em questões técnicas, né? Quando você fala com o investidor, é importante você entender e falar também a linguagem do investidor, né? Então, eu coloquei aqui uma linguagem do espaço, né? Uma linguagem técnica, contra uma linguagem mais voltada a negócio. Então, é importante que você saiba alinhar essas duas linguagens aí. Então, esse é um exemplo que eu dou, né? Então, quando você, como empreendedor, coloca uma frase como essa, né? Depois de nossa discussão na conferência da UNOSA, nós estamos desenvolvendo, né, com suporte do Kines, um satélite LEO, né, Léo, que vai ser lançada com uma tecnologia HTPB, etc. Né? Tudo bem, talvez para você faça sentido, né? Tudo bem, estou exagerando aqui no caso, mas assim, para você possa fazer sentido, é muito óbvio, mas talvez para o investidor não é. Né? Tudo bem, então só dando um dicionário aqui, mas assim, para quem está na indústria espacial, né, talvez esses termos sejam interessantes ou sejam conhecidos, mas não necessariamente são entendidos aí pelo investidor. Então é importante aí que você use a mesma linguagem que o investidor. Em contrapartida, você tem que entender a linguagem do investidor. Então, isso aqui é um exemplo que eu dou sobre o investidor, né, que ele fala, eu queria saber como é que esse fluxo de caixa que você vai usar para financiar seu SGA, né, suas despesas SGA, vão afetar os KPIs, né, do seu projeto e impactar assim o forecast, o CAGR estimado aí das suas vendas dos 5 anos seguintes, né, e também o P&L aí, a declaração de P&L aí da sua companhia neste trimestre. Então, também, talvez isso seja meio grego, né, para o cara técnico do espaço. Mas é importante que, quando você vai obter financiamento, né, você tenha conhecimento sobre esses termos e sobre esses jargões, porque isso pode ser importante aí para você entender como que o recurso, né, que o investidor colocar vai te beneficiar ou vai beneficiar a empresa. Então, também só um dicionário aqui, né? Você tem despesas de vendas gerais e administrativas, você tem, né, indicadores de performance, né? Vocês também têm uma taxa de crescimento média acumulada aí, né? Que são, diria assim, palavras tradicionais para finanças, né? Mas talvez não necessariamente para o seu dia a dia. Mas seria importante você meio que conciliar essas duas linguagens. Mas daí só um último quiz aqui, assim, no evento a gente está fazendo vários quizzes aí, então um quiz aí para vocês, né? Como, assim, se colocando como um empreendedor, né? Pensem, assim, se alguém te perguntar o seguinte, né? Qual o principal objetivo da sua companhia? Então, eu sou um investidor, né? Você tem uma startup, né? E eu quero saber qual o principal objetivo da sua companhia, né? Você tem várias alternativas. Você pode querer ser sustentável, você pode querer desenvolver vantagens competitivas, né? Como técnico, talvez isso seja, né, a grande questão, né? Eu quero desenvolver uma tecnologia que seja mais barata, por exemplo, seja melhor. Então, eu quero desenvolver uma vantagem competitiva. Eu quero, talvez, né, pensando do ponto de vista financeiro, entre aspas, gerar lucro. Então, qual seria o objetivo da sua empresa, né? E um ponto de atenção que eu coloco é que, né, a resposta, né, tem que vir, eu diria assim, do ponto de vista financeiro, né? Porque quem está colocando dinheiro investidor, muitas vezes, não é especialista em espaço.
ele é especialista em dinheiro, né? Ele quer ganhar dinheiro investindo numa empresa, seja qual for, né? Mas o setor espacial talvez ele esteja vislumbrando que tem um potencial de risco e retorno maior. Então, o seu interlocutor, no caso, o investidor, ele gosta de dinheiro. Então, sua resposta, eu diria assim, também tem que envolver a questão de dinheiro. Então, uma das observações que eu coloco é, de forma ingênua, muito empreendedor acha que é importante gerar lucro, né? E aqui eu coloco o caso da Amazon, né? São dados financeiros da Amazon, de 96, em que ela foi para o mercado, né, o mercado de capitais, até 2020. Se eu observar aqui, o net income, né, o lucro, né, da Amazon em 96 foi menos 5,8 milhões, em 97, menos 27,5 milhões, em 98, menos 122 milhões. Então, ele, na verdade, teve prejuízo, né? Mas eu vejo que a capitalização de mercado, ou seja, o valor de mercado da Amazon, foi subindo mesmo tendo prejuízo. Então, na verdade, lucro não necessariamente, né, cria valor, né? Talvez assim o prejuízo seja uma fase necessária para se criar valor. Então, o investidor está muito mais interessado em valor, né, do que necessariamente em lucro, né? Então, são pontos aí de atenção que, assim, como muitas vezes as empresas da área de tecnologia ficam bastante focadas na tecnologia, elas perdem um pouco, diria assim, a aderência com a parte financeira, né, de mercado, etc., que a captação de recursos é talvez extremamente importante, né? Então, esse é só um exemplo, eu tenho vários outros exemplos aqui, mas assim, só para mostrar para vocês, né, por que as startups falham, né? A principal razão é a falta de capital, de caixa, né? Então, caixa realmente é importante, talvez seja mais importante do que os outros aspectos aí que estejam afetando aí a sua startup. Então, são vários pontos que eu tinha para endereçar aqui, né? Mas, assim, eu coloco alguns takeaways, né, as partes principais aí da apresentação. É importante, se você for pensar numa startup ou ser empreendedor da área espacial, que você, né, consiga agrupar, né, habilidades técnicas e de negócios, né? Talvez não você, mas a sua equipe. Então, é extremamente importante que você consiga alinhar aí as partes técnicas e de negócio. Falha, né, ou insucesso faz parte da vida, né? Então, muitas vezes você só consegue sucesso após muitas falhas, né? Existe um universo de oportunidades aí, como nós mostramos, né? Não só especificamente em aplicações upstream ou downstream, mas aquelas outras que podem estar meio que associadas indiretamente ao setor espacial. Bom, céu é o limite, né? Finalmente, meu último slide aí, né? Nós da EB, né, temos procurado várias parcerias, né, para iniciativas que nós temos, tanto em projetos educacionais quanto em projetos de desenvolvimento de negócios, né? Então, estamos conversando com o pessoal do Parque Tecnológico, etc., de São José dos Campos, né? Temos conversado com várias empresas aí que estão interessadas em apoiar nossos projetos educacionais. Temos inúmeras, eu diria assim, inúmeras iniciativas bastante interessantes, por exemplo, de ciência cidadã, em que a gente consegue meio que fomentar, né, o estudo de STEM, áreas de ciência e tecnologia, né, para crianças, etc., e adolescentes. Na questão de business development, nós temos planos de fazer hackathons, né, competições aí de startups, etc. Então, se vocês têm interesse, né, em contribuir, né, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de apoio com voluntariado, nas nossas divulgações, preparação de material, etc., né, entre em contato com a gente aí para nós discutirmos. Então, eu sei que esse daqui, nesse último slide, não foi um pitch aí de negócios, né, mas é, eu diria assim, um pitch aí para a gente poder colaborar e, eu diria assim, apoio aí de diversos segmentos aí da sociedade dessas nossas iniciativas. E obrigado. Ok, Kimura, obrigado aí pela sua apresentação. Foi uma aula muito boa. Foi uma aula, você tem uma capacidade ótima de passar a informação, a narrativa da informação de uma forma muito estruturada, mas com uma pegada real, né? Não é só aquela aula acadêmica e teórica. Muito bom, muito bom. Aprendi bastante aqui hoje.
Já estamos, eu acho que infelizmente, com a ausência do Rafael, a gente já se compromete, não sei se o Marcelo concordar, logo que possível, a gente fazer um webinar, uma live sobre esse assunto, até com ele e com outros investidores que a gente possa convidar. O que você acha, Marcelo, do desafio? Com certeza, é uma oportunidade legal, né? Uhum. Desde que eu fale antes do Kimura. Viu? Tá certo. Tá ótimo. Bom, Marcelo, então eu acho que podia passar para a sua apresentação para depois a gente fazer aí um bate-papo com perguntas. Pode ser? Pode ser, pode ser. Bom, eu vou tentar aqui, eu estou com um problema aqui na internet, mas vocês veem a minha apresentação? Perfeitamente. Bom, ok. Bem, é bom falar, depois de todas as pessoas que comentaram agora sobre o mercado, né? Porque as pessoas falam muito sobre a área espacial e eu vou falar um pouco mais sobre a questão mais terra a terra, né? Que é a questão de como tentar pagar a conta, né? Como fazer os investimentos não somente para a área espacial, mas para toda a parte de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, e aí falando um pouco com foco na área espacial. Bom, eu sou o secretário de Estrutura Financeira e Projetos aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia, e aqui na Secretaria a gente tem o costume de falar que nós trabalhamos com um negócio que é buscar a mudança na matriz de financiamento de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Nós não queremos deixar de lado nem substituir a parte do recurso orçamentário, do recurso público, mas criar parcerias, criar estruturas que permitam que nós consigamos, além dos recursos públicos, trazer outros recursos. Outras pessoas antecederam, comentando vários tópicos que eu até anotei aqui para a gente poder fazer alguma referência, mas, de início, já foi dito, o Pierre comentou, né, da riqueza que nós temos no país, das possibilidades de pesquisa, de formação, e nunca é demais dizer, o Brasil hoje é o 12º país do mundo em produção de conhecimento, o 12º país do mundo em produção de papers, de artigos, mas nós somos o 57 em inovação, né? E um dos pontos cruciais, não só naquele slide que o Kimura apresenta para a falha das startups, que é a questão de financiamento, a questão de caixa, né? Mas como nós orientarmos os nossos projetos para mercado. Vou usar uma expressão que o PR falou, né? Uma visão capitalista, né? Mas também o Kimura deixa naquele slide dele, assim, um dos problemas é nós estarmos trabalhando com alguma pesquisa que não atende a nenhuma necessidade da sociedade, um pouco mais amplo do que o mercado. O ministro Pontes costuma colocar que todo recurso que a gente trouxer para a ciência e tecnologia, nós devemos ter como proposta e como resultado trazer potencial econômico ou melhorar a qualidade de vida das pessoas ou trazer maior conhecimento. E durante muito tempo a cultura foi sempre buscar desenvolver pesquisas, desenvolver tecnologias em que, por vezes, o resultado, o goal daquela pesquisa era a própria publicação de algum documento. Isso traz uma série de problemas. Sobretudo quando a gente quer buscar recursos para além do orçamento fiscal. Eu tenho um slide que nós costumamos apresentar que mostra o fomento à ciência, tecnologia e inovação. Esse é um slide que nós adaptamos aqui no Ministério, a partir de um slide da BGI, eles fizeram um trabalho, e nós costumamos mostrar que, quando a gente fala de recurso público, e onde está inserido os recursos do FNDCT, é um ponto numa constelação, para nós falarmos de espaço, de outras possibilidades de construção de parcerias. Mas, normalmente, quando a gente está falando de financiamento, qualquer conversa termina em recurso público e FNDCT. Então, nós precisamos desenvolver essas outras formas de atração de recursos, e nós temos, só para seguir aqui esse nosso mapa, né, seja a parte de recursos públicos, seja a parte de apoio de investimento direto, e aqui a gente coloca um pouco do que já foi dito anteriormente, não vou repetir, mas investimento anjo, seed money, private, crowdfunding, corporate venture e por aí afora. Mas esses recursos privados, quando nós buscamos,
eles buscam, também usando, de novo, a expressão do Kimura, né, dinheiro que busca dinheiro. Então, o que nós estamos procurando é criar projetos que deem segurança para aqueles que colocam recursos sentirem que aquele projeto vai dar em alguma coisa. De certa forma, responder aquelas 15 perguntas que o Kimura apresentou ali, as perguntas que o investidor vai fazer quando você for fazer o seu pitch, quando for alguém apresentar o seu projeto. Peço desculpa, de vez em quando vou tossir, é a sexta apresentação do dia, mas o que nós viemos, então, trabalhando é buscar implementar dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, com a pretensão de levar isso para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, uma nova estrutura que mude o mindset de quem está fazendo o projeto. Não apenas criar o projeto, e aí falando da área espacial, um projeto que nasça dentro de um laboratório da UNB, para citar o Kimura, ou de Santa Catarina, onde eu estava ontem, participando de alguns eventos lá na Fiesc e junto com o pessoal do Sapiens Park, mas que esses projetos já nasçam respondendo algumas dessas perguntas, porque talvez eles não possam nem nascer. Em alguns países, ou em alguns países com os quais eu já trabalhei na área financeira, os recursos públicos só são colocados em algum projeto, e aí vamos ler aqui projetos de espaço, se aquele projeto já identificar claramente qual é a necessidade de mercado que ele vai atender, qual é o mercado que ele vai atender e qual a possibilidade de recurso que ele pode gerar. Em outros países, eu penso em dois, não vou dizê-los aqui para não gerar conflito, mas em 2 países, o que seria o equivalente, por exemplo, a um recurso da FINEP, um recurso do CNPq, só são alocados num projeto se já houver a manifestação de um interesse do privado. E aí, talvez, se aproximando um pouco do que é o modelo da Embrapi, né? Que ela coloca recurso associando o recurso público com o recurso privado. Nesse sentido, a gente vem trabalhando dentro dessa nossa estrutura, buscando implementar uma ideia do blended finance, ou seja, uma mistura de dinheiros, dinheiro público, dinheiro privado, dinheiro de Estado, dinheiro de município, dinheiro de investidor, dinheiro das mais diferentes fontes. Então, utilizando esses recursos, nós criamos um framework no qual nós orientamos a partir do TRL, em que um conhecimento cujo TRL esteja um TRL baixo, numa pesquisa básica, ele vai ser orientado basicamente a partir de recursos públicos, risco tecnológico alto, pouca possibilidade de identificação imediata de ganhos. A partir do momento em que já é um conhecimento formado, que já tem um protótipo, que seja protótipo de laboratório, e que já existe um TRL ali de 4 a 7, quando nós estamos falando do Vale da Morte ou das startups, nós pretendemos fomentar e incentivar que aqui esse pesquisador que está fazendo essa ponte se transforme naquilo que a gente fala do pesquisador empreendedor. E aqui nascem as startups. Aqui nasce aquele pesquisador, nas palavras do Kimura, que ele está fazendo o doutorado, mas ele tem um conhecimento, ele quer um negócio e ele vai procurar um investidor. Aqui, a partir desse momento, nós estamos falando de venture capital, corporate venture, de seed money, fundos anjo, mas também de alguns tipos de recurso público, como, por exemplo, as subvenções da FINEP, alguns recursos de fomento do CNPq, recursos que podem vir do BNDES, né? Mas também inserimos, a partir do TRL4, uma outra régua, né? Uma outra métrica, que é o grau de maturidade empresarial. Numa das perguntas que o Kimura coloca ali nas perguntas do investidor é o quão você entende de administração, o quão você está comprometido com o seu negócio. Eu tenho participado de fóruns empresariais, de feiras de financiamento, recursos ao redor do mundo, e eu garanto, tem muito dinheiro parado esperando uma boa oportunidade de negócio chegar. Eu estive a questão de um mês em um evento focado em family funds, em family offices, em que, num determinado momento, o interlocutor disse: aqui nessa sala existem representantes de $2 trilhões esperando bons projetos para serem alocados.
bons projetos que respondam aquelas 15 perguntas, que demonstre para onde está caminhando, o que vai entregar e qual a possibilidade de ganho. Então, no que diz respeito aos nossos trabalhos aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o que nós identificamos de início? Nós precisamos trabalhar nos projetos. Antes de nós buscarmos o contato com as fontes de financiamento, nós precisamos estruturar os nossos projetos, fazer com que eles não nasçam como projetos acadêmicos, como projetos de pesquisa, mas como projetos que respondam a essas perguntas. Quem é que vai consumir esse produto? Qual é a necessidade de mercado que vai ser atendida? É replicável? Quais as métricas? Quais os acompanhamentos? Quais os controles, né? E, para isso, nós criamos, inicialmente, nas unidades de pesquisa, a ideia de criar um PMO em cada unidade, para que aqueles projetos que nasçam, eles não nasçam apenas como projeto de pesquisa, mas já observando um pouco das referências do PMI, PMBOK. Criamos uma unidade de projetos, o Departamento de Projetos, que está subordinado à nossa secretaria, que, de início, assim, bem devagarzinho, criou um template com algumas informações que precisam ser respondidas. Inclusive, Kimura, eu vou pegar as suas 15 perguntas e vou passar para o diretor de projetos para ver se os projetos deles respondem às suas 15 perguntas, né? Também, nós, a partir da criação dos escritórios de projetos, nós unificamos numa rede de escritório de projetos e passamos a tratar todos os projetos das unidades de pesquisa, e aqui consideramos, vou trocar a unidade de pesquisa, desconsiderem esse termo, unidades vinculadas, vamos chamar assim, que a AEB está inserido dentro dessa rede de escritório de projetos, e unificamos todos esses projetos num portfólio de projetos, numa plataforma de projetos. O que nós viemos fazendo a Cefip tem 1 ano e 2 meses, ela foi criada em setembro, aliás, está fazendo 1 ano e 2 meses hoje, foi criado no dia 11 de setembro de 2020. O que nós fomos fazendo foi trabalhar com Legos. Nós fomos criando estruturas isoladas e que depois nós as unificamos numa plataforma que eu vou mostrar logo na sequência. E aqui, só para fechar esse nosso framework, para aqueles empreendimentos, para aqueles conhecimentos, para aquelas empresas, para aquelas iniciativas que têm um TRL mais alto, aí trabalhando com private e com financiamento comercial, mesmo que financiamento comercial incentivado, por exemplo, recurso reembolsável da FINEP. Com a revisão do FNDCT, por meio da Lei Complementar 177, 50% do total do FNDCT fica alocado em recursos reembolsáveis. Então, são recursos que têm um determinado estímulo, têm um determinado subsídio. Ainda está longe de ser o que nós pretendemos, mas já existe algum. Então, aqui seria um funding para empresas de inovação para, efetivamente, virar a chave do protótipo para a produção em escala e para a venda. Então, tudo isso está integrado. Aqui nós temos as organizações que são vocacionadas, aqui não está colocado organização por TRL, porque algumas delas permeiam mais de um desses grupos, e quem é o vetor de conhecimento que vai se valer. Então, TRL baixo, Fundação, Laboratório, Universidade, grosso modo. Pode ser que tenhamos outras fontes de conhecimento aqui, mas, grosso modo, é isso. O TRL 4 para cima, Vale da Morte, esse pedaço todo, grosso modo, startup. E, a partir daí, empresas que já tenham maior maturidade, ou startups que já tenham uma maior maturidade empresarial e que sejam intensivos em produção, em pesquisa e desenvolvimento e inovação, ou em CTI, Ciência, Tecnologia e Inovação, dependendo do conceito que se queira trabalhar. Para isso, nós fomos desenvolvendo algumas iniciativas, né? Então, aqui no Ministério, nós começamos trabalhando com o Marco Legal da Inovação. O Marco Legal da Inovação previa ali alguns instrumentos que poderiam ser utilizados, mas foram colocados como letra morta, eles ficaram parados na prateleira, e nós criamos uma iniciativa junto com o CNPq, que nós denominamos Caminhos do Transbordamento, ou seja, a gente precisa trabalhar para transbordar o conhecimento tecnológico, o conhecimento científico dos artigos para a inovação.
Então, a gente precisa ter instrumentos previstos no Marco Legal da Inovação para que possam ser construídas parcerias entre aqueles que têm o conhecimento e aqueles que podem se valer do conhecimento ou aqueles que podem investir e participar desse negócio a partir do conhecimento. Um pouquinho parecido com o que é feito em Israel, lá, a partir da Israel Innovation Authority e, por exemplo, na Coreia, com o KSP, ou na Suécia, com outras entidades. Então, também, além de nós trabalharmos com a regulamentação destes instrumentos, nós viemos regulamentando outras previsões legais. Trabalhamos com a regulamentação dos fundos de endowment, dos fundos patrimoniais, de estruturas de blended finance, como nós comentamos, a criação de debêntures incentivadas, fundos de participação e investimento também com determinados incentivos. Regulamentamos alguns instrumentos, como, por exemplo, o termo de parceria tecnológica, o termo de outorga, também pensando num grande problema. Quando a gente está falando de uma entidade pública, de uma instituição pública, e que vai fazer uma parceria com o privado, a gente tem que pensar o privado quer alocar recurso, como é que eu uso esse recurso? Se tiver que fazer uma guia de recolhimento da União, colocar na conta única e o público buscar limite orçamentário, isso é inviável, isso é impossível de acontecer. E, para isso, nós regulamentamos algumas ferramentas, alguns instrumentos legais, inclusive por meio da proposição de uma organização gestora de termo de parceria que possa unificar todos esses conhecimentos e apoiar as instituições que venham a trabalhar com isso. É claro que mudar a cultura, mudar a matriz, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, a gente está falando de iniciativas que nós temos um ano e 2 meses que estão acontecendo, né? Então, é preciso construir, é preciso sedimentar esses conhecimentos. E as startups? As startups também podem entrar nesse pacote a partir do momento em que a gente crie modelos de governança, modelos de gestão. Por exemplo, você falou muito de parque, nós estamos trabalhando junto com o Sapiens Park, lá em Santa Catarina, para utilizar determinados potenciais que existem no parque tecnológico, mas que estão ali latentes, estão embrionários, porque algumas etapas não foram superadas. Então, nós temos várias fontes de financiamento que podem ser utilizadas, nós temos um framework que foi estruturado. E aí nós juntamos tudo isso num programa que nós chamamos Programa Parceiros da Ciência. Esse programa tem, de um lado, o nosso conjunto de projetos, do outro lado, o conjunto de instrumentos financeiros que podem ser utilizados para apoiar esses projetos. E a gente busca construir parcerias. Se eu não me engano, o Gabriel, quando falou do case, ele disse que muitas vezes ele não está buscando nem recurso financeiro. Nós estamos buscando construir parcerias. Vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o espaço, mas nós construímos o modelo de negócio para a implementação do Centro Nacional de Vacinas, lá em Belo Horizonte. Para isso, nós construímos um modelo em que 5 atores diferentes, e aí o Pierre falou de município e Estado, nós criamos uma estrutura que tem governo federal, governo estadual, universidade, parque tecnológico, indústrias farmacêuticas contribuindo. Isso diminui muito a necessidade de ficar fazendo mapas financeiros para a busca de recursos. É uma coisa parecida aqui, o Blended Finance, em algum aspecto, pode surgir uma ideia de Project Finance ou alguma coisa parecida com uma aliança público-privada. Aqui nós não utilizamos muito o nome parceria público-privada, porque a parceria público-privada é uma terminologia que foi capturada pela edição de uma lei, da Lei 11.079. Então, as pessoas vão na Inglaterra e falam da parceria público-privada. Eu coordeno um curso de parceria público-privada, que o primeiro slide do primeiro dia eu falo Public-Private Partnership não significa parceria público-privada. Então, a gente prefere usar o termo aliança público-privada. E esse programa Parceiros da Ciência, ele dá a ideia de que nós temos projetos estruturados de acordo com o PMI e PMBOK, dentro desses escritórios de projeto, dos PMOs das nossas unidades, e nós vamos fazer interlocução com investidores ou com empresas que têm interesse em desenvolver esses projetos, né?
Mas, ao mesmo tempo, a gente dá a possibilidade dessas empresas direcionarem para essas entidades o tipo de conhecimento que eles têm interesse, que eles têm carência em desenvolver. Porque não adianta a unidade ficar falando, eu vou pesquisar a lagarta de 8 patas, se no mercado não existe espaço para isso. Então, é melhor desenvolver uma outra enzima, desenvolver uma outra composição, desenvolver algum outro conhecimento. Então, tudo isso que a gente está falando de genérico se aplica para a área espacial. E acabamos por integrar todo esse programa Parceiro da Ciência numa plataforma que a gente chama de Invest MCTI, tá? Que eu convido depois todos a visitarem aí na internet, investmcti.gov.br. Então, é uma plataforma que foi desenvolvida aqui pelo Ministério, aqui pela nossa Secretaria, em conjunto com o CGE. Ele integra uma série de conhecimentos, de marcos legais, eu não vou me prender falando sobre isso. E a ideia é que esse website ele seja uma fonte de match entre quem está fazendo pesquisa, quem está desenvolvendo conhecimento e quem quer participar desse conhecimento. Não somente investidores, o sócio-investidor, aquele que aloca recursos, mas uma empresa que tem interesse em participar, seja por um termo de outorga, um termo de parceria, construir parcerias em que os riscos sejam partilhados ou compartilhados, que os direitos futuros possam ser compartilhados a partir da construção de modelos de negócio. E as informações que hoje estão lá dos projetos, eles vêm do nosso portfólio de projetos. Mas nós já estamos trabalhando para que, além dos projetos das unidades de pesquisa, nós tenhamos também ali uma vitrine para startups que atendam determinados requisitos, ou seja, que já tenham um certo grau de maturidade, que já tenham algumas daquelas respostas respondidas, com perdão do pleonasmo, mas que já tenham resposta para aquelas questões, e a gente poder colocar tudo isso à disposição e trabalhar para construir estruturas de negócio. O que nós temos, então, hoje é uma rede de escritório de projetos, falando aqui para o MCTI, e aí nós temos a AEB aqui colocada, o INPE também já está inserido, hoje, se eu não me engano, é que os números mudam muito rapidamente, mas, se eu não me engano, são 12 projetos do INPE que já estão inseridos dentro dessa rede, dentro do portfólio de projetos construído a partir da rede de escritórios de projetos do MCTI. E o Invest MCTI junta essas possibilidades de engenharia financeira com esses projetos. E, no futuro, nós teremos aqui um outro link, que é a vitrine de startups de negócios para a área de espaço, por exemplo. Nós temos vários temas que são colocados lá na página. E a nossa ideia, sempre reforçando, é construirmos possibilidades de modelos de negócio com Blended Finance. Por que o Blended Finance? E aí nós não estamos pegando aqui nenhum conceito acadêmico, né? Nós criamos o nosso próprio conceito acadêmico a partir do momento que colocamos aqui nas nossas normas, que é uma soma de recursos públicos e privados para financiamento de projetos de ciência e tecnologia. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma startup que se junte com uma outra empresa que receba recurso, por exemplo, de um fundo de corporate ou mesmo de private, e que, ao mesmo tempo, se instale numa determinado local em que um setor público ofereça a instalação, seja num parque tecnológico, seja numa unidade, e que, ao mesmo tempo, receba incentivo de um fundo constitucional, e que essa empresa lance debêntures incentivadas, e que outra empresa coloque equipamentos descontados utilizando a lei do bem, ou seja, um mix de opções para que a gente possa construir um modelo de negócio. Essa aqui é a carinha, vamos dizer assim, da nossa plataforma, e a mensagem é essa mesmo, é onde ciência e tecnologia se conecta com investimento. E tem uma frasezinha que não está aqui embaixo, porque os slides vão modificando, né? A tela vai modificando, o trabalho para a mudança da matriz de financiamento. Diminuir a dependência dos recursos públicos.
Quando a gente fala da Coreia, e é um trabalho que nós estamos fazendo, inclusive amanhã nós temos mais uma rodada de um projeto que nós estamos desenvolvendo com a Coreia, 5% do PIB vai para a ciência, tecnologia e inovação. 78% desses 5% vem da iniciativa privada. Agora, o público tem que fazer o dever de casa. Tem que criar estruturas legais, tem que apresentar projetos que parem de pé, tem que condicionar determinadas características do projeto para que isso aconteça. E tratar dessa questão do recurso público é entender, inclusive, o que é o recurso público. Eu participei de um fórum sobre compras públicas, né? Compra pública é uma excelente opção para fazer inovação, mas se você não tem orçamento público, não adianta falar em compra pública, não adianta falar em encomenda tecnológica. Falar em encomenda tecnológica sem ter orçamento público para pagar a encomenda tecnológica, não adianta de nada. Então, a gente precisa pensar nesse mix de soluções. Falando um pouquinho sobre esse slide aqui, que é a tela inicial de quem entrar lá no Invest MCTI, tem claro que um link falando sobre o que é a plataforma, um pouco sobre os projetos que nós temos colocados ali, os instrumentos financeiros que nós podemos utilizar para determinadas construções e para determinadas estruturas, um blog, um contato. E um detalhe importante, as instituições que quiserem, elas podem se registrar, que é óbvio que quando a gente vê essa aba dos projetos, vem ali o nome do projeto e quem está desenvolvendo. Eu não vou colocar todas as informações do projeto disponível para quem eu não sei nem quem é, né? Então, vai desde o risco de eu colocar informação que pode fazer com que outro concorrente tenha acesso a essa informação, até mesmo questionamentos sobre a validade ou coisas desse tipo. Então, esse registro aqui, os interessados eles podem preencher e nós vamos tratar sobre dar acesso ou não em função das informações que são disponibilizadas, das que foram solicitadas, né? Então, o que nós estamos trabalhando efetivamente é para que, além de toda a briga que vem acontecendo do FNDCT, contingencia, descontingencia, a lei complementar é boa, não é boa, tem 50% por reembolsáveis, adianta, não adianta, quem é que vai tomar dinheiro reembolsável na FINEP pagando TJLP mais spread? Isso é atraente para quem quer fazer inovação? Isso é um outro fórum. Isso é um outro fórum, que também está sendo discutido, mas o que a gente está pensando é como buscar financiamento saindo dessa caixinha. Já passou do tempo, e aí eu vou me fazer, mais uma vez, das falas anteriores, quando se fala dessa nova área, desse novo segmento de espaço, você está falando da inserção do recurso privado, né? Do recurso privado. Mas não adianta a gente falar, como às vezes a gente faz algumas reuniões com determinados grupos, e no final das contas todo mundo termina querendo recurso não reembolsável do FNDCT. Isso um outro cenário, mas nós estamos aqui para trabalhar na construção de parcerias, de projetos sustentáveis, de projetos que deem entregas, para que a gente possa buscar efetivamente esses recursos que estão aí disponíveis e que estão buscando boas oportunidades. E, repetindo o que eu ouvi de um gestor, boas oportunidades, bons projetos que deem segurança não estão tão disponíveis assim no mundo. A gente segue também buscando recursos, mesmo com outros fundos. Então, temos qualificado projetos para receber recursos do Green Climate Fund, do Global Environment Facility, do SNF, de outras entidades. Mas, para cada uma dessas entidades, a gente precisa ajustar o projeto para que ele mostre aquilo que está sendo cobrado por aquele que vai ser o investidor. A jornada é longa, né? A jornada é longa, a gente não muda a cultura de um dia para a noite, mas nós já estamos tendo resultados muito animadores, e a Cefip e o MCTI fica aí de portas abertas para receber e participar, viu, Emerson, de todos os webinários que se fizerem necessários, que forem convidados, para nós trocarmos realmente opiniões e pressões e seguirmos tentando construir uma nova realidade aí para o financiamento. Porque, embora o financiamento não seja 100% não seja o motivo para 100% das falhas
dos projetos, das startups, mas ele é uma questão muito, muito importante. E, às vezes, a gente colocando na empresa os elementos que dão segurança para um investimento, às vezes algumas outras coisas acontecem e não se chega nem a buscar o investidor, né? O Kimura apresentou ali algumas possibilidades, alguns projetos, alguns negócios que vêm acontecendo, mas tenha certeza, todos esses projetos se enquadram na questão da Amazon, como ele apresentou. No momento, ele não está entregando nada, mas ele sinaliza que, num determinado momento, aquilo vai entregar. Então, é esse que a gente precisa construir. E, de alguma maneira, nós estamos aqui, agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso nesse fórum. Tá? A área espacial me é muito cara, seja até por amigos e familiares que militaram nesse tema, pela relação aí até pelo o Moura, com quem a gente já trabalhou há muito tempo, o próprio ministro Pontes, né? Então, é um prazer poder conversar com vocês e tentar construir soluções viáveis. O que não adianta é a gente sempre falar de financiamento e terminar a conversa dependendo do FNDCT. Esse cenário está sendo discutido, inclusive hoje a gente passou grande parte da manhã lá no Senado tratando disso. Tá? Então, eram essas questões que eu queria colocar e fico à disposição aí para o que se fizer necessário, aí, para as questões, para as dúvidas que surgirem. Obrigado. Ok, Marcelo. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Realmente, os tempos são outros, né? O New Space ele tem muita oportunidade. Eu acho que as colocações suas foram boas. Hoje existe uma oferta de investimento, uma oferta de investidores grande, e o Estado brasileiro, ou o Estado em geral, tem que ocupar um espaço de ser um dos investidores, mas organizar, né? Pelo que você falou ali, existe muita necessidade da organização para que uma empresa possa captar recursos do Estado ou da iniciativa privada. Eu acho que foi bem bom. E confesso a você que você já está escalado aí para o próximo evento. A gente já viu aqui pelos participantes que temos investidores, inclusive internacionais, assistindo o evento, né? E estava conversando com o Kimura aqui nos bastidores, que eu acho que a gente ainda esse ano consegue fazer um evento específico, convidando você novamente, convidando o Kimura e quem sabe 1 ou 2 investidores do Brasil e internacionais para participar e trazer assim a visão deles desse assunto, né, Marcelo? Perfeitamente. Sabe, Emerson, eu tenho, como eu disse, eu tenho tido a oportunidade de participar de muitos fóruns de financiamento e tenho levado, inicialmente, as pecinhas do Lego, agora a gente já tem levado o Invest MCTI, que começou até por uma questão de capacidade de construção, né? Focado nas nossas unidades de pesquisa, mas nas 2 últimas oportunidades que eu tive, há uma grande demanda, uma procura, né? Perguntas. Sim, você está falando sobre isso, mas e as startups? E as empresas que estão disponíveis? Quais são? Né? Quem são? Onde estão? Né? Então, nós estamos também construindo uma forma de trazer esse outro segmento para dentro da nossa plataforma. E estou à disposição aí. Obrigado. Isso. O Herbert está com a gente, né, Herbert? Tudo bem aí? Tudo bem. Opa, tudo bem? Tem aqui uma sugestão de, quem sabe, fazer... Tem muito elogio sobre a sua apresentação. Quem sabe fazer um webinar também para auxiliar quem gostaria de participar do Parque Tecnológico de São José dos Campos, ali, esse assunto poder transitar ali. Aí depois o Herbert, eu passo contato para o Herbert para ele ver se é possível fazer isso. Mas a gente pode, com certeza, né, Herbert, ainda esse ano, fazer um evento, um webinar exclusivo sobre essa questão. Vamos ver se o Rafael pode participar e com mais alguns que estão aqui nos assistindo, né, Herbert? Já te passei alguns contatos aí. Isso, né? Tivemos algumas questões ou colocações aí de pessoas, investidores, né, que atuam principalmente no mercado externo aí. O Rafael, né, ele é suíço, né, fala um português perfeito, mas também atua com investimentos aí no setor espacial.
esse era um workshop que nós já estávamos programando, né, junto com a Mundo Gel, para, na verdade, antes dessa série aqui, mas, assim, por problemas de agenda, não conseguimos. Mas agora, eu diria assim, que temos ainda mais força aí após a apresentação do Marcelo Meireles aí, porque, né, ele já tem estruturado o Invest no CTI, né, já tem, eu diria assim, bem definido estratégias de financiamento, né, e eu concordo plenamente com ele, assim, essa questão de New Space está mudando a forma das empresas competirem no mercado, né? Entendo que a participação pública é importante, né? Extremamente importante, mas também há oportunidades aí que não devemos deixar de aproveitá-las, né? Então, temos aí vários participantes aí, investidores, etc., que se puderem, né, nos passar o contato, verificar se tem interesse aí, né, em estarem participando, né, de reuniões ou workshops com a gente, seria ótimo. Nós fizemos uma viagem lá, né, para defender nossa candidatura no IAC, né, encontramos vários investidores, né, temos exemplos de brasileiros que conseguiram investimentos, né, de investidores estrangeiros. Então, eu diria assim, oportunidades aí que temos que aproveitar. E eu diria assim, a grande parte da nossa audiência também é de alunos e universitários, etc. Então, eu diria assim, é uma oportunidade única aí para a gente poder fazer seminários aí de investimentos, investidores para startups. Isso, a gente pode também comentar que quando a gente vê na mídia, né, o exemplo da SpaceX ou da empresa do Jeff Bezos, que são valores gigantescos, né? Mas a gente pode perceber que hoje, se uma startup, por exemplo, usando o exemplo de Florianópolis, né, do Floripasat, quer dizer, foi um nanosatélite criado ali na universidade, mas como é que vai colocar esse satélite no espaço? Hoje existem empresas, né, internacionais que têm foguetes que eles alugam, né, o espaço como se fosse um cargueiro, né, e levam esse satélite de uma startup, por exemplo, do interior do Mato Grosso. Vamos supor que uma universidade ou um empreendedor desenvolva uma solução para o agronegócio e um satélite que vá atender essa demanda. Ele pode locar um espaço num foguete desse, brasileiro ou de outro país, e existem empresas até que fazem digamos assim, a operação do satélite. Não adianta só soltar o satélite, você tem que operar o satélite. E existem empresas que já alugam esse sistema de operação. Então, as coisas começam a ficar viáveis para uma empresa pequena, mas, de repente, essa empresa, tendo essa iniciativa, pode dar escala para isso, que é o que todo empreendedor quer, né? E o investidor também. Então, o investidor pode entrar num projeto desse e ver esse negócio crescer muito. Não é isso, Marcelo? Exatamente. O Kimura falou lá da participação lá em Dubai, né, Kimura? Mas nós, durante o período, até a gente se encontrou em alguns corredores, existiam os eventos paralelos, né? Como eu não teria muita utilidade defendendo a candidatura brasileira lá para o próximo ano, mas nós participamos de vários eventos empresariais e financeiros que ocorreram não só em Dubai, mas em Abu Dhabi, em Sharjah, em Fujairah, em outros locais, e que a gente via exatamente isso, né? E desses eventos resultaram, nós temos aí em andamento 8 tratativas de aproximação de fundos com as nossas plataformas, né? E aí nós temos alguns desafios que são interessantes, né? Eu não quero aprofundar nesse assunto, não, porque é fórum para uma outra área, mas eu recebi uma proposta que seria uma proposta firme de parceria de uma instituição cujo ticket mínimo é de 100 milhões de dólares. Ok, então, qual é o projeto que eu vou colocar? O projeto que atenda todos esses requisitos, com todas as condições, e que atenda esse ticket de 100 milhões de dólares. Por quê? Porque menos de 100 milhões de dólares eu coloco num fundo não sei aonde. Então, a gente tem que buscar outras estruturas, talvez, colocar os parques envolvendo como um grande integrador, e aqui eu não estou falando nem incubador, nem acelerador, mas um grande incubador de startups, né? Ou um fundo de participação, e tentar construir um FIP aqui que receba recursos de lá e integre tudo isso. Enfim,
a gente tem agora nós temos uma maturidade mínima que nos permite sentar para conversar. Eu ia comentar, Emerson, não sei se assim, mais uma pergunta minha do que uma colocação. Eu vejo que tem aqui uma abinha com algumas perguntas de algumas pessoas. Eu não sei se você vai fazer essas perguntas. Em algumas delas eu vejo que são focadas em algumas coisas que eu comentei. E aí, se você vai perguntar, ou se eu já posso... A gente está com o horário avançado, mas dá para fazer sim. Nós temos uma pergunta... Marcelo, pode dar exemplos de projetos que já estão sendo executados para essa nova estrutura financeira? Isso, então. Tem uma pergunta aqui do Renato Magosso Filho, né? Falando da TRL, eu vou responder bem rapidinho. Nós temos aqui, criamos uma metodologia interna aqui também na Cefip, na nossa secretaria, para fazer uma classificação dessa régua de TRL, tá? Eu sei que existem outras, e o problema é justamente existirem outras, né? A primeira vez que eu fiz um evento, eu descobri que não existia consenso nem do que era TRL, né? Um falava que era maturidade, o outro falava que era prontidão, o outro usava uma outra expressão. Então, vamos criar uma premissa para o nosso trabalho. Então, respondendo ao Renato, de início, nós temos uma metodologia que nós aplicamos especificamente para a inserção dos projetos dentro do nosso, primeiro do portfólio de projetos e depois do Invest MCTI. É possível que uma outra instituição utilize uma outra métrica para fazer isso, tá? Mas nós temos isso, é um trabalho bastante consistente, feito por profissionais, e uma questão que eu sempre ouço, né, e acho que alguém falou isso, não é um trabalho feito numa sala com ar-condicionado e carpete, mas ouvindo as pessoas. Nós trouxemos muitas instituições para trabalharem conosco, para discutir conosco até nós chegarmos em algum consenso, né? Outra pergunta que foi feita aqui, por exemplo, de projetos que estão sendo executados com essa nova estrutura financeira, sendo muito sincero, da área espacial, ainda nenhum. Nós temos 3 projetos, que eu não vou poder dizer quais são, mas que já estão aprovados para financiamento no Green Climate Fund. São projetos de espaço. E aí, vou até falar do que eu não entendo, né? A gente trabalha com projetos de finanças. Mas, como algumas pessoas disseram, a gente não está falando de Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, Padawan, Luke Skywalker, né? Projetos de espaço para o clima. Tanto é que nós estamos cadastrando, estamos qualificando esses projetos para receber recursos do GCF. Só que esses processos não é assim, eu vou ali no banco, peço um empréstimo, o dinheiro entra, né? Tem toda uma seleção nesse ano para alocação, tem todos os bids, todas as confirmações. Então, muito provavelmente, nós estaremos recebendo esses recursos para esses projetos no segundo trimestre do ano que vem. Só que, quando foi a última vez que se teve isso? Nunca, nunca. Então, os resultados são lentos. E muitas vezes as pessoas falam, pô, mas isso é muito complicado, eu acho que a gente tem que continuar aqui esperando o FNDCT. Na medida que nós conseguimos fazer com que alguns projetos deem certo, recebam recursos, sejam implementados, o cara da casinha do lado fala, puta, lá deu certo, vou tentar fazer também. Nós vivemos isso, eu tenho vários outros projetos fora da área espaço, fora do segmento espaço. E foi a mesma coisa. Só para falar uma coisinha, assim, para estimular as pessoas a acreditarem nisso, quando nós fomos montar a rede de escritório de projetos, de 20 unidades de pesquisa, que nós falamos que era para criar a unidade, o PMO, somente 4 se interessaram. As outras não se interessaram. Por quê? Porque é contra a cultura, tem que sair da zona de conforto, é uma nova forma, e tem gente que acredita que o dinheiro tem que vir tudo do público, e aí não entende que o FNDCT não vem... Bom, mas essas 4 acreditaram, e dessas 4, 3 esse ano estão recebendo mais de 100% de recurso. Vou tentar explicar de outra maneira. Eles têm um recurso orçamentário, recurso que vem do orçamento da União. Essas 3 unidades estão recebendo mais de 100% extra, fora do orçamento da União. E aí o que aconteceu hoje? Eu tenho todas as unidades do Ministério dentro da rede de escritório de projetos. Você começa a ver que dá certo. Não é rápido, não basta eu colocar um projeto, eu tenho que dar segurança para quem vai colocar. E aí, falando muito para as unidades, para as universidades,
como o Kimura falou, para os estudantes, né? Nós participamos de uma feira em que, em determinado momento, quem estava apresentando o projeto falou: esse projeto é muito bonito, ele vai ser um grande avanço. Tal. E o cara do fundo falou: doutor, era um doutor que estava apresentando, o senhor precisa fazer essa ideia brilhante ser transformada num projeto que dê segurança para o tomador de decisão alocar o recurso. Se não fizer isso, a gente não vai sair do lugar. Não adianta, não vai sair do lugar. Aí vai ficar na mesma coisa, volta ao VFDCT, aí vamos falar daquelas áreas, aquele segmento de espaço que estava previsto acontecer em 1984, quando meu tio estava no DCTA, e que até hoje não aconteceram. Né? Então, era isso, tá? Obrigado. Desculpa, okay. Que eu não queria deixar as pessoas que perguntaram sem resposta. Não, tranquilo. Não, ok. Bom, Herbert, semana que vem eu estou em Curitiba, vou estar em Brasília semana que vem, a gente vai sentar aí conjunto com a EB para fazer uma avaliação do evento e já vamos coletar também as sugestões que estão aparecendo para o ano que vem. Mas é que hoje, no mundo virtual, a gente não vai esperar o evento do ano que vem, em maio, presencial em São Paulo, a gente tem toda aí uma trajetória de compromisso para fazer no formato online, para que esse movimento comece a se tornar permanente, né, Herbert? É isso aí. Então, podemos conversar semana que vem sobre outras implicações aí, né, os próximos passos. Agradeço muito ao Marcelo Meireles aí, acho que fantástica a iniciativa da MCTI. Eu também acredito que fontes de financiamento existem, temos que correr atrás também, né, e assim, aproveitar nossos estudantes, aí, o pessoal que gosta de espaço e mesmo o pessoal que não quer ser astronauta ou muito técnico, engenheiro, tem outras oportunidades aí que estão surgindo e vocês podem aproveitar. Né? Então, é isso aí. É isso aí. Eu convido também o Marcelo para colocar na agenda em maio, a gente vai fazer o Space BR Show presencial, né? Provavelmente no formato híbrido, né? Como tudo vai ser daqui para frente. E a gente vai poder ter contato aí com a... Contato assim, presencial, acho que isso está faltando um pouco também, né? O online ele veio para ficar, mas o presencial não substitui, né?